do Senhor nessa noite, pela vida do nosso amado missionário Adailto. Obrigado, Senhor, pela vida do teu filho, que sua vida, sua entrega, sua dedicação expressam uma vida de adoração, Senhor. Temos a convicção que o Senhor falou ao seu coração, algo que Ele vai compartilhar conosco. Que os nossos ouvidos, o nosso coração, que a nossa mente estejam atentos para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Enquanto Ele está se preparando aqui, você que está nos visitando pela primeira ou segunda vez, fique de pé. O Ministério de Recepção tem uma lembrancinha para você. É uma alegria receber você aqui em nome de Jesus. Nós temos aqui uma amiga da irmã Juliette, da irmã Nilene, né? Seja bem-vinda em nome de Jesus. É uma alegria te receber aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. O Ministério de Recepção vai entregar uma lembrancinha para você. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que bênção, obrigado, meu pastor. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, amém. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. É o texto base do Congresso de Jovens. E a gente está batendo nessa tecla já faz uns dias, né? Cada pastor que sobe aqui, cada pregador, cada irmão, cada irmã falando desse tema, sobre a graça de Deus. Vocês viram que o pastor Ito começou o cântico, começou o culto com: oh, que tremenda graça. Que bom, né? Que bênção. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8 apenas. Alcançados pela graça. Você foi alcançado pela graça, amém? Você tem dúvida? Não levantou a mão? Onde é que você estaria se não fosse a graça essa hora? Só pensa nessa pergunta aí. Onde é que você estaria nessa terça-feira, 23 de junho, alguns anos atrás, se essa graça não tivesse te alcançado? Então não tenha dúvida que essa graça alcançou a você, alcançou a mim, alcançou a nós. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Eu ia cantar uma canção, mas para não ficar prolongado, mas você bota aí na anotação que nessa introdução eu cantaria o hino Espinho do Grupo Logos, tá bom? Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Coloca na introdução aí. Glória a Deus, mas fica para outra ocasião. Eu quero falar com os irmãos apenas dois aspectos desse texto, dessa graça maravilhosa de Paulo, que é exatamente ela em oposição à lei e depois os benefícios dela, né? Ora, nós sabemos que toda ação, ela cobra uma reação, né? Toda demanda exige uma posição, uma postura, né? Uma decisão. As coisas nascem por necessidade e exigência de uma demanda, né? Por que apareceram os dentistas? Porque a cárie surgiu na boca das pessoas, né? E ela faz um mal terrível. Por que o dilúvio veio? Porque a humanidade estava totalmente depravada. É assim que diz o texto de Gênesis. E Deus reagiu com o dilúvio. Por que teve a reforma protestante? Porque a igreja estava numa calamidade moral e espiritual inigualável, terrível, quase diabólica. Aí foi preciso Deus levantar homens e mulheres. E não vê na sua cabeça só Lutero, foram dezenas, centenas, né? Lutero é apenas aquele que se destaca, mas teve vários outros, até antes dele inclusive. Então toda a ação, ela exige uma reação. Então a graça, ela não existe sem a lei. A graça é uma resposta de Deus à lei.
Quem está comigo, diga amém. Amém? Por que tem graça? Porque ela é uma resposta de Deus para nós, para a humanidade, em relação a, digamos, a pouca eficácia da lei, digamos assim. Então a lei estava ali sem a sua devida eficácia e foi preciso Deus enviar a graça, tomar uma posição, uma reação e mandar a graça sobre nós. João 1,17 diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Primeiro aspecto aqui desse anacronismo da lei com a graça, certo? Essa oposição da lei com a graça. Porque a lei, João 1,17, foi dada por quem? Por Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então você acompanha comigo? Terça-feira a gente tem um culto assim mais esticado, mais devagar, mais palavra, mais para a gente ir comendo devagar, tá certo? Então pensa aqui comigo. Até a época de Moisés não havia lei, certo? Havia já o dilúvio, havia passado com Noé. Havia aí mais na frente Abraão. É com Abraão que Deus faz uma aliança da tua descendência, né? Eu farei um povo onde eu habitarei, o meu nome estará presente, será a minha geração, o meu povo, né? E eu estarei com vocês, no meio de vocês, vocês serão o meu povo, serei o Deus de vocês. Promessa a Abraão. Só que Deus disse: esse povo que vai nascer de ti, vai para o Egito. É um povo, não é nação ainda, certo? É um povo, não tem lugar, não tem, né? Não tem registro, é um povo aleatório. Os descendentes de Abraão. Não tem terra, são nômades. Tu vai morrer. E esse povo vai ser escravo no Egito por 430 anos, Abraão. Depois eu vou enviar um libertador e a história é outra. Então Abraão passa, até aí não tem lei, certo, gente? Até aí não tem lei. É tanto que Paulo diz assim em Romanos: onde não há lei, não há transgressão. Ora, se você desce nessa rua aqui, Lina Encarnação, o sentido é esse. Mas vá que não tem nada de sinalização no chão, nas placas da Bezerra até o final dela, que eu não sei onde é que ela termina. Vai lá para Bela Vista, vai até lá. Então não há sinalização nessa rua. Tanto faz você entrar à esquerda ou à direita, subir ou descer, porque não há sinalização. Você não está infringindo nenhuma lei. Aí você vem amanhã bem cedinho para o trabalho e vem de novo, amanhã é toda pintada. Eita, já está uma câmera lá. A MC veio e te mutou e foi pesado. Mas eu não sabia, ontem à noite não tinha. Arroz tem. Até ontem era livre, não tinha multa. Mas a partir de hoje, pela madrugada, já você é indesculpável. Você não viu não ali, meu amigo? O chão pintado, as lombadas, as câmeras, as placas. Vocês estão me entendendo? Então Abraão, até todo aquele processo com Abraão, não tem lei. A lei é na consciência, no coração do homem. Se ele entender que aquilo é pecado, que aquilo é errado, está entendendo? Não tem lei escrita. E Paulo diz: aonde não há lei, não há transgressão. Aí com Moisés, 430 anos depois, Moisés vem e Deus estabelece a lei com Moisés. A gente vai ver a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. Deus fala com Moisés ali, com aquele povo que saiu do Egito, porque até quando José estava no trono ali, com o faraó, o povo era abençoado, mesmo sendo escravo ali no Egito, mas o povo tinha a anuência de José ali. Então aquela geração foi passando, o faraó morreu, José morreu, os filhos de José morreu, aí os novos faraós, e que povo é esse? É um povinho que veio lá com Jacó, um pai do José, que teve uns sonhos, que salvou o Egito da fome. Quando foi isso? Faz anos e anos. Rapaz, é o seguinte, esse povo está crescendo, vamos matar esse povo, aprisionar esse povo, punir esse povo, escravizar esse povo. Daqui a pouco eles estão mais numerosos do que nós. E aquele povinho que foi, se não me engano, 70 almas, que veio com Jacó lá de Abraão, para habitar ali em Canaã, no Egito ali, futuramente, como escravo no Egito. 70 pessoas se tornam uma nação grande, um povo grande, cerca de 2 milhões de pessoas. É esse povo que Moisés tira do Egito, e num deserto, o Senhor dá a lei. Agora vai ter lei, Moisés.
Era como cada um queria, mas a partir de hoje, Moisés, tem a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. A lei moral e a lei civil eram as relações interpessoais, certo? Comprou, não pagou, vai preso. Matou o cachorro do outro, vai lá matar também. Essas leis que regiam os relacionamentos da sociedade, a moral e a civil. O caráter das pessoas, o respeito uns pelos outros, os limites. Mas a lei cerimonial, essa era mais pesada. Porque segundo alguns autores, 1/3 da lei, pasmem vocês, 613 mandamentos. 613 mandamentos. Depois é que fica só o decálogo lá, os 10 mandamentos, né? Na lei moral ali. Moisés ali, acho que Deuteronômio 22, ali 20, 22, vale para os 10 mandamentos. Mas eram 613 princípios, ordenanças, mandamentos que Israel tinha que cumprir. E diz os teólogos que daqueles 613, uns 200, 1/3, era cerimonial. Como oferecer o cordeiro, como matar o pombinho, como ir para o culto, como dar oferta, como plantar, como colher. Era terrível, como se vestir, como os sacerdotes, como comer. Todo cerimonial em relação ao culto. Uns 200 mandamentos, irmão. Hoje, se a gente botar aqui 5 mandamentos para o culto, chegar cedo, não conversar, não beber água, não ir no banheiro, não ligar o celular, a igreja esvazia. 5 mandamentos. Eram 200. Só cerimonial em relação ao culto, adoração a Deus. Então é nesse contexto, é aqui que vem a lei. Irmãos, e tinha coisas absurdas. Na lei tinha coisas absurdas. Deus não queria com a lei que a gente obedecesse e fosse salvo. Eu vou fazer aqui a lei, porque eles vão obedecer e sendo obediente. Deus não era maluco, irmão. Deus sabia que aquele povo jamais ia cumprir aquilo ao pé da risca. Superficialmente, alguns ali se aproximavam. Mas ninguém era capaz de cumprir aquilo, porque o propósito não era esse. Não era Deus ver quem ia cumprir. Era para mostrar para aquele povo a impossibilidade deles. A pecaminosidade deles. A lei era um espelho. A lei nada mais era que um espelho para eles verem como nós estamos longe. Como é difícil. Como ser santo, como a santidade de Deus, as exigências. Não é para que eles atingissem e fossem santos. Embora Deus dissesse, sede santo porque eu sou. Mas Deus sabia que na força humana eles não poderiam alcançar aqueles 613 mandamentos. Era para mostrar para nós, homens e mulheres daquela época lá, que éramos totalmente dependentes já da graça que futuramente ia se manifestar, amém? Então a lei era para chocar a gente e sempre botar a gente num prumo. Então a partir da lei começa a vigorar as punições. Não é que antes da lei não morresse ninguém, pecado não fosse pecado, sempre foi. Mas em termos de conhecimento, de fazer por birra, por afronta, por desobediência, foi a partir de Moisés, a partir da lei de Moisés. Lei moral, lei cerimonial e lei civil. 430 anos depois de Abraão. Quero ler com vocês Gálatas 3, 16, 17. Gálatas 3, 16, 17. Dia terça-feira o culto é assim mesmo mais mastigado, mas você aprende também um bocado de coisa boa aí. Gálatas 3, 16, 17. Falando da lei. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. 17. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente com Abraão, confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois. Estou vendo o que eu falei? A lei que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Então aqui, se foi a aliança feita com Abraão, Abraão passou, não viu aquilo se cumprir, mas a sua geração, que já apontava para Cristo, que viria um herdeiro de Abraão, que seria perfeito, e esse transmitiria a graça. Digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Cristo, por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós temos nesse período aqui de Moisés,
e se eu não me engano, o governo teocrático. O que é o governo teocrático? Da lei. Vamos já chegar na graça. Vamos fazer esse aspecto aqui primeiro. Moisés é o profeta que fala com Deus. O irmão de Moisés, Arão, é o sacerdote. Embora Moisés tenha mais evidência, aparece mais, mas o sacerdote de fato era o Arão, certo? O irmão de Moisés. É de Arão que vem a descendência dos sacerdotes, né? E aí Arão intercede e Moisés fala com Deus aquele negócio todo. Até aí é o governo teocrático. O povo sai do Egito, vai para Canaã, vem Josué, vem ali os juízes que substituem um ao outro, vem um após o outro ali, vários juízes, Gideão, né? A Débora e Jefté e tantos outros mais. E chega um ponto que o povo se cansa do governo teocrático. Moisés, ou no caso aqui já é Samuel, né? Moisés já morreu, aquela geração, agora é Samuel. Samuel, tu já está velho aí, e a gente vê aqui que todas as nações têm reis, só nós que não tem. Só sacerdote, profeta. A gente quer um rei que vai com a gente para as guerras, nos seus cavalos brancos, com o seu exército, sua carruagem, sua coroa, sua lança. A gente quer um rei. E Samuel vai chorar nos pés de Deus. Deus e o povo não quer mais saber de profeta nem de sacerdote. O povo está cansado de mim. Aí Deus consola Samuel. Não foi a ti que ele rejeitou, foi a mim. Mas nós vamos dar um rei para eles. E eles recebem quem? Saul, para ser rei. Aí começa o governo monárquico, né, mais teocrático. Agora não é Deus mais que intervém diretamente, que fala com o homem, precisa passar pelo rei. É o rei que dá as ordens. E os sacerdotes por ali, em segundo plano. Aí vem Davi, vem Salomão, né, vem Roboão, as tribos se dividem, vem Jeroboão, vem Acabe, vem Josafá, vai até, são vários. Todo o governo teocrático, governo monárquico, e o povo na peia. E é nessa peia, nesse governo monárquico, que Israel é levado cativo para a Babilônia. Então, nesse período da lei, da desobediência, conhecendo a palavra, conhecendo a lei, eles que receberam ali, por ordem dos anjos, no Monte Sinai, todo aquele milagre, o monte fumegando, Deus falando, eles se escondendo com medo de Deus, eles viram ali as pedras da lei. Vocês sabem, quando Moisés desce, eles têm feito um bezerro, né? Estavam corrompidos ali, bebendo e dançando e folgando. Moisés quebra as tábuas ali com raiva, depois faz outras, né? Todo esse processo aí. Então, tudo isso é na lei, no governo teocrático e no governo monárquico dos reis de Israel. A ineficácia da lei, Romanos 8:3. Romanos 8:3. Romanos 8:3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma, diga comigo, enferma. Licença. Porquanto o que era impossível à lei, como estava enferma pela carne, pelo pecado, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então Paulo tem essa compreensão. Romanos é tremenda, essa carta aos Romanos, ele trata isso muito bem, da lei, da carne, do pecado. E ele usa a palavra enfermo. Não é que a lei não prestasse, não é que a lei não fosse boa. Ele vai dizer em Gálatas mais tarde, que a lei nos serviu de aio, de tutor, que nos conduziu até chegar à graça. Mas ela nos cobriu ali, de certa forma, até alcançarmos a graça. Os que quiserem, né? Quiseram. Porquanto que era impossível a lei, a ineficácia da lei, visto como estava enferma por causa do pecado, as pessoas não estavam obedecendo. Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne, do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Que coisa tremenda. Um exemplo clássico que eu pincelei aqui, Lucas 18, do 18 ao 25. Lucas 18, do 18 ao 25. Veja o Novo Testamento, né? Uma relação intertextual. Jesus falando da lei, da ineficácia, o que ele diz aqui? Aquele jovem se aproxima, o jovem rico, Lucas escrevendo, e diz: bom mestre, o que devo fazer para obter a vida eterna?
Por que me chamas bom? Só um é bom, Deus. Queres ser bom? Observe os mandamentos. Quais, Senhor? Não matar, não adulterar, não roubar. Jesus cita ali alguns do decálogo de Moisés. Isso aí eu faço, observo desde a minha infância. Jesus, muito bem. Vírgula. Mas falta-te uma coisa, meu jovem, religioso, puritano, arrogante, soberbo, judeu. Vendo o que você tem, e reparta com os pobres. Depois você vem e me segue. Eita, Jesus foi assim, cirúrgico, assim, pá, no coração dele. Então veja que ele parecia um cumpridor da lei. Esse aqui escapou lá dos milhões lá de Moisés. Esse aqui cumpriu, está aqui um judeu. Aí Jesus vai bem em cima onde ele estava, a falha dele. Porque se aquele cara cumprisse até essa parte, Jesus tinha que retroceder, voltar para Maria de novo e voltar para o céu. Porque se aquele cara cumpriu, então a salvação na cruz ia ser dispensada, não precisava. Opa, houve alguém que cumpriu aqui, vamos, né? Cancela o plano da salvação que alguém cumpriu, mas aquele cara não cumpriu, aquele jovem não cumpriu. Então a ineficácia, né? Ele fez tudo ali, algumas coisas direitinho. Jesus, tá bom, agora você vende tudo aí, reparte com os pobres, depois você vem e segue. O que o texto continua? Ele ouviu aquilo, aí pesaroso, ou seja, triste, deu meia volta, foi embora. Termina aí. Aí o Senhor olha assim com tristeza, rapaz, bateu na trave esse rapaz, errou um pênalti. Olha para os discípulos e diz: quão difícil é para um rico entrar no reino de Deus. E eu vos digo que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí os apóstolos viram aquilo: e quem pode se salvar então, Senhor? A mentalidade deles: se os ricos não podem se salvar, quem que pode? Os pescadores? A mentalidade, né? Então a lei era ineficaz para a salvação, porque era impossível cumprir a lei, certo? Eu falei que não era para a gente cumprir, é para nos mostrar a nossa incapacidade, ok? Quem está comigo, amém? Eu sei que dá sono, mas fica atento aí que vem coisa boa, glória a Deus. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para cumpri-las. Paulo aqui está citando Deuteronômio 27, 26. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas aonde? No Deuteronômio de Moisés. Paulo lembrando ali o texto de Deuteronômio naquela igreja, para cumprir. Maldito todo aquele. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3, 10 e 11. Aquele que não cumprir tudo é maldito. Pode fazer 99, maldito. Porque pela lei é impossível ser justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Para quem não sabe, isso aqui foi a bomba, foi assim o canhão que o Espírito Santo usou para atrair a atenção de Lutero. Lutero, no auge da sua religiosidade, dos seus estudos teológicos, altamente capaz, compositor, músico, artista, cheio, né, de conhecimento, um forte candidato a Roma ali. Quando ele lê esse versículo, o justo viverá pela fé. Dizem que ele não leu em Gálatas, leu em Romanos 1,17, né? Que é a mesma coisa, né? O justo viverá pela fé. Quando ele viu isso, e as minhas práticas, e a minha própria lei, que eu procuro me guardar aqui, que eu procuro ser justo, então não vale, é pela fé. Ele se debateu ainda, não pode, brigou com Deus. Quer dizer que não vale o meu esforço, é pela fé. Tudo é em vão, então. E aí ele compreende que depois de salvo precisa realmente ter as obras, mas que elas não salvam. Elas não salvam. O justo viverá pela fé. Gálatas 3, 10 e 11. Então Paulo está dizendo que é maldito todo aquele que não cumpre. Vejam a ineficácia da lei. Aí vem a graça como resposta a esse caos. Então primeiro eu tracei aqui um pouco do perfil da lei para você entender por que veio essa graça. Por que fomos alcançados? Porque a lei era impossível.
A humanidade necessitava de algo melhor, algo mais perfeito, mais completo. Não estou dizendo que a lei era ruim, acabei de ler que ela era boa, nos serviu de aio, de tutor, nos guiou até vir a graça. Mas que não salvava, porque não era para isso a graça, não era o propósito dela, a lei não era para isso. Aí a graça como resposta de Deus. Romanos 5:20, eu gosto desse texto. Romanos 5:20. Aleluia. Veio, porém, a lei, para que o pecado abundasse, ou a ofensa, mas onde este pecado abundou, diga comigo, superabundou a graça. Veio, porém, a lei, para quê? Para que agora, antes da lei, então não tinha um termômetro, um pecadômetro, como eu gosto de dizer, né? Que medisse o nível, o grau de pecado, a quantidade, o número. Agora, vindo a lei, ela pôde, puxa, como o homem está pecador. Olha o nível do termômetro, do pecadômetro. Está entendendo? A partir da lei, que era a ótica, o raio-x, que media o pecado, ela pôde constatar. Antes não tinha lei, então ficava de boa. Não tinha como medir. Mas quando veio a lei, que foi se comparar os procedimentos, a obediência do homem ou não, foi que se viu o nível. Puxa vida, pecado abundou. Aí Paulo diz, onde esse pecado abundou no conhecimento da lei, superabundou a graça. Aleluia. Vocês estão me entendendo? Que o pecado abundou. O homem praticou coisas que a gente fosse contar aqui, vocês pediam para morrer. Vocês sabem, não é preciso eu contar. Vocês veem televisão, vocês assistem rádio, lê jornal, vocês moram entre pessoas, não precisa ler nem assistir, a gente mora em condomínio, em casas, e a gente vê como o pecado abundou. Mas onde abundou esse pecado? 20, superabundou a graça. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então a resposta é essa graça que Deus dá para combater essa ineficácia da lei. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Versículo 9. Diga assim, não vem das obras. Aquele jovem achava que era das obras. Eu guardo tudo. Para quê? Para que ninguém se vanglorie. A pessoa, se ele cumpre todo, ora, ele cumprindo só uma parte, já chegou arrogante, bom mestre, o que faço para ter a vida eterna? Não, isso aí eu já cumpro desde a minha infância, está entendendo? Para que ninguém se glorie. Não vem das obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Diga comigo assim, a graça é o agir de Deus em nós, por nós, e apesar de nós. Graça é um favor de Deus que a gente não merece. Mas, em outras palavras, é o agir de Deus em nós, por nós, apesar de nós. Isso é graça. Não merecíamos, não fazemos por onde, mas apesar disso o Senhor derramou a sua graça sobre nós. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Irmão Reginaldo, vem aqui, por favor. Irmão Reginaldo, por favor. Irmão Ivanildo, por favor, para passar o sono. Cadê meu auxiliar, minha sacola? Minha sacola. Irmão Reginaldo. Irmão Marcelo, para passar o sono. Obrigado, pastor. É importante isso aqui. Fica aí, nesse cantinho aí. Marcelo, fica atrás do Reginaldo. Paulo, fica atrás do Ivanildo. É coisa boa. Joaquim, fica atrás do Paulo. A pedagogia diz que uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? Figura assim. Está desempregado, vai para a minha obra, viu? Vai para a minha obra. Está desempregado, Marcelo? Vai para a minha obra. 9 horas da manhã. Está desempregado, Ivanildo? Vai para a minha obra. Agora não, fica aí. Vocês estão na obra.
Está desempregado, Paulo? Fechou a ótica? Vai para a minha obra. 5 horas da tarde. Está desempregado, Joaquim? Por quê? Ninguém assalariou você? Vai para a minha obra. Trabalhar. Estão trabalhando. Almoçaram, descansaram. Assistiram o jogo da Alemanha. Intervalo. Quando foi de noite, o dono da obra, tem um mistério aqui ainda. Trabalhador da madrugada, prometia 1 denário, se aproxime, 1 denário. Trabalhador das 9 horas, acertei com você 1 denário, 1 denário. Trabalhador da meio-dia, acertei 1 denário com você, foi assim? Pronto. Detalhe, irmãos, 1 denário, segundo os historiadores, vale $40. É 200 pau. Eu não tinha 200, só 2, né? Mas vale 200 pau uma diária. Parecido com nós hoje aqui, né? A diária de um pedreiro. Não era pouca coisa não, 200 pau. Paulo, acertei com você 1 denário. Aliás, eu disse que daria que fosse justo, né? Porque você chegou mais tarde. Mas eu acho que é justo dar. Joaquim, você chegou já no finalzinho. Vou te dar o mesmo tanto, tá bom? Mesmo tanto que os outros. Por que ele ganhou mais do que eu se eu cheguei de madrugada? Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Jesus está sempre confrontando ali os religiosos, o seu povo, os seus líderes ali, os fariseus, os sacerdotes, que se arrogavam da lei, de cumprir a lei. Você lembra que Jesus curava no sábado? Eles iam em cima, não pode curar no sábado, legalistas. Aí Jesus diz assim: bando de hipócritas, vocês têm um jumento rei, cai no buraco, você vai lá e salva o jumento. Eu não posso curar essa enferma há 18 anos, só porque hoje é sábado? Hipócritas. Aqui, irmãos, a teologia diz o seguinte: esse pessoal aqui de madrugada foram os profetas, os patriarcas, os reis, os sacerdotes, o povo da lei. Aí o Joaquim e o Paulo, já no finalzinho já dos 45, é a igreja. Aqui é Israel, os profetas, os sacerdotes. Abraão lá na madrugada. Aí chegou Joaquim na igreja agora por último, se converteu ontem. Recebe a mesma salvação. A mesma salvação. Essa é a briga de Paulo com os apóstolos e alguns a respeito da igreja e dos gentios. Os gentios não são dignos, é só para os judeus. Paulo vai mostrar que não, que o Senhor não tem grego, não tem judeu, não tem americano, não tem brasileiro, não tem mulher, não tem homem. Todos em Cristo são salvos para a glória de Deus. Isso é a graça. Aí esse aqui reclamou. Aí Jesus, o Senhor, diz assim: o teu olho é mau por acaso? Eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Tu estás com inveja? Eu acertei quanto contigo? Estou sendo injusto? Não te prometi 1 denário, estou te dando quanto? Você vai ficar chateado que eu estou dando o mesmo tanto? Aí aqui entra a palavrinha meritocracia. Meritocracia. Ganharam por mérito. Esse por mérito, esse por mérito. Até aqui foi por mérito. Até meio-dia, né? Considerou. Mas os dois lá, da ponta lá, não merecia. Porque o cara chegou 5 da tarde, na hora da jantar. O sol já estava frio. Foi só para varrer ali a poeira dos pedreiros o dia todinho. Passa a guardar a vassoura, guardar os baldes, as ferragens. E ganhou 200 pau. Ô servente bom esse, né? Meritocracia. Deus põe por terra, Jesus põe por terra essa meritocracia. Não é por mérito, é pela graça. Eu dou 200, não é pelo merecimento. A meritocracia, irmão, às vezes ela é cruel, porque ela contempla, ela premia, ela recompensa o merecedor. A graça não. A meritocracia visa o merecimento. Ela reconhece aquele que mereceu. E às vezes ela é cruel, porque ela exclui aquele que não alcançou o nível. Não está no mesmo páreo dos demais, dos mais sabidos. E aqui eu estico a baladeira. É injusto um aluno do Estado competir com Farias Brito.
a meritocracia. E para Deus não existe isso. A graça vem, se sobrepõe, ela é superior à meritocracia, porque ela alcança os menos contemplados, aqueles que não atingiram. Sabe, trazendo aqui para nós, trazendo aqui para o nosso meio, para o nosso arraial, alguns jovens aqui ganharam ingresso para ir para o Beach Park. Por quê? Porque houve um acordo que aqueles que se esforçassem e trouxessem amigos para o culto, e alguns trouxeram, ganhariam o quê? De brinde? Um vale para ir passar no Beach Park. Mas eu tenho certeza no coração do meu pastor, se ele tivesse do bolso dele, todos os adolescentes iriam. Não é verdade? Pagava para todo mundo. Mas teve que usar a meritocracia. Quem trouxe? Gabi, Vitória, Joaquim, quem mais? Maria Clara, foram os contemplados. Ah, que alguém pudesse pagar para todo mundo, né? Para exercer a graça. Deus pode fazer isso. Vocês estão me entendendo? Então eles chegaram em horários diferentes e o dono retribuiu a cada um. Nós, os que ainda vão ser salvos daqui até Jesus voltar, vão ganhar a mesma salvação de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Josué, de Davi. Amém? Isso é graça, alcançado pela graça. Muito obrigado. Devolvo os R$2 e pode sentar lá. Glória a Jesus. Senão daria, eu estou liso. Obrigado. Aleluia. Obrigado, meus operários. A graça é superior. Aí eu preciso ler alguma coisa que eu escrevi aqui sobre meritocracia. Estou no primeiro aspecto da lei ainda, certo? Do combate da lei com a graça. Vamos terminar antes das 10. A meritocracia às vezes chega a ser cruel, né? Acabei de falar. A lei mosaica não foi dada para revelar homens e mulheres suficientemente capazes, mas para provar que os mesmos estavam à mercê da misericórdia de Deus. O maior exemplo veterotestamentário ou do Velho Testamento dessa aplicação da graça sobre a meritocracia. Quem sabe me dizer? O maior exemplo no Velho Testamento dessa supremacia da graça sobre a meritocracia. José do Egito, irmãos, 45 de Gênesis. Aqueles caras pegaram José, um adolescente de 14, 15 anos, e joga num buraco, vende ele para outras nações, ele vai escravo para o Egito, como o pão que o diabo amassou naquele Egito. Anos depois, ele com 30 já, ele se torna o conselheiro de Faraó, porque Deus era com ele era inocente no processo. Quando ele é governador do Egito, que ele revela o sonho de Faraó, que ele estoca o Egito de alimento, ele compra todas as nações para o Egito, pela boca, pelo alimento. Está com fome? Me dê os jumentos. Está com fome? Me dê os camelos. Está com fome? Me dê as vacas. Venderam tudo para o Egito, e o Egito enriqueceu às custas de José, o meninozinho, o Zezinho do Egito. E os anos se passam, quem vem comprar comida? Os filhos de Jacó, os cabas safados, irmão de José. Chegam lá, se humilhando, a gente quer comida, nosso pai está velho, quem é um governador? Deixa a gente falar com ele. Aí numa das idas em vida, José se apresenta, 45 de Gênesis. José chora e se revela. Eu podia agora pegar aqui uns 10 soldados e dar uma sova em vocês, seus cabas da peste, aí, sabe, vou me vingar, vocês vão ver agora. É assim que o José faz. Não chorem, não se entristeçam, que para esse momento Deus me conservou em vida. Foi até bom vocês terem me vendido, porque redundou nisso aqui, e hoje eu salvo vocês da fome. Não fiquem tristes, não fiquem constrangidos. Traga o meu pai, vamos chamar o resto dos meninos para cá, vou cuidar de vocês. Maior exemplo da graça sobre a meritocracia. Merecia pancada, né? Peia, né? E prisão. E José dá o quê? A graça superabundou em cima do pecado. Vocês estão me entendendo? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É forte, né, irmãos? A minha esposa dizia muito assim: Senhor, me dá graça, que se tu me der força eu mato. Isso para Rebeca e para o Miquel, os pivetes lá aprontando. Ela dizia: Senhor, me dá graça, que se tu me der força eu mato. Lembra, Rebeca? Que Deus a tenha. Graça.
Vimos aí o aspecto da lei. Agora o exercício dessa graça. Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus. O exercício dessa graça. Uma vez eu vi um banner, não sei se foi de algum filme, que diz assim: aproveite a jornada, aproveite a viagem, aproveite a estrada, curta, né, o caminho. Não é obrigado a ser só jornada de carro, pode ser a jornada escolar, a jornada, sei lá, do matrimônio, do noivado. Aproveite profissional, aproveite a jornada. O exercício da graça. 2 Coríntios 6:1. Nós, cooperando também com ele, o Senhor, vos exortamos, ó Coríntios, que não recebais a graça de Deus em vão. Quem está comigo? Ó Coríntios, nós vos exortamos, nós cooperando com o Senhor, que vocês não recebam esta graça. Aí creio que Paulo dissertou sobre essa graça assim para aqueles coríntios, mostrou tudo que era graça, igual eu fiz aqui. Portanto, ó Coríntios, portanto, ó IBG, não desprezem essa graça. Meu Deus. Não receba esta graça em vão. Gálatas 1:6. Maravilho-me de que tão depressa vocês tenham passado daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Maravilho-me, Paulo dizendo, estou admirado que vocês tão rapidamente abandonaram o evangelho de Cristo e correram para outro evangelho. Paulo fundou essas igrejas da Galácia, irmão, e da Acaia ali, no caso Corinto e Galácia. E aquelas igrejas agora queriam voltar às práticas da lei, queriam voltar à meritocracia, ao esforço humano, mas pela lei, pela prática, pelo legalismo da lei. Aí Paulo vem com essa exortação: pelo amor de Deus, vocês querem voltar de onde Deus os tirou, não voltem à circuncisão, não voltem a se circuncidar, como se a circuncisão fosse alguma coisa. A circuncisão agora no presente é a do coração, não mais a do prepúcio. Os crentes que Paulo ganhou para Jesus ali, anos se passaram, agora estavam voltando às práticas da lei. Rapaz, sabe uma coisa? É bom nós guardar esse feriado aqui. 29 aí é São Pedro, é bom que, sabe? São João, é tudo feriado, a gente tem que guardar. Sabe, esse negócio aí de o sábado de aleluia e outras coisas aí, a circuncisão, o sábado. Eles começaram a guardar as coisas da lei que Deus já os tinha libertado. E Paulo escreve isso aqui: não recebam a graça de Deus em vão. Gálatas 5:4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça vocês caíram. Meu Deus, separados estão agora de Cristo, vocês que voltam às práticas da lei, caíram da graça. Meu Deus, Senhor nos guarde, IBG, de cair da graça. Quem somos nós sem a graça? Vai ficar o quê na graça de nós? Vocês estão me entendendo? Paulo enfrentou isso. Eu exorto a vocês não tomem a graça de Deus em vão. O apóstolo Paulo exorta as igrejas a confiar unicamente na salvação de Cristo, não nas obras da lei. Paulo aqui esclarece a improdutividade da lei dos coríntios e da igreja da Galácia. Tem uma história que os seminaristas contam, que um bêbado vinha do trabalho e antes de chegar em casa tinha uma igreja evangélica. Já era na hora do apelo e uma música estava sendo cantada, 205 da harpa cristã. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Ele ouviu aquilo, pensou, ponderou, entrou na igreja, pois não foi para frente, entregou a vida a Jesus, aquele bêbado. E ali pegaram o nome dele ali, alguns conselhos rápidos ali, ele foi embora. E foi com aquela música na cabeça. Chegou em casa,
A mulher com aquela cara, né? Bebo de novo. Ele foi para o chuveiro, ligou o chuveiro. E lá dentro ele, graça, graça. A mulher correu com a voz: quem é essa graça, seu cabo safado? Ele achando que era uma, né? Ela achando que era uma prostituta, um amante. E ele, mesmo bêbado, foi explicar para ela que a graça de Deus o havia alcançado. Pode parecer cômico, mas talvez alguém tenha vivido isso aqui, né? Chegou em casa cantando graça, graça. Não é um amante, é uma amada, aleluia, que nos amou, glória a Deus, nos alcançou e nos transformou. Louvado seja o nome de Jesus. As crianças da Rebeca assistem muito o Superbook. Quem é que assiste Superbook? A gente aprende tanto no Superbook, é uma benção, irmãos. Aí tem a Joy, tem o Chris e o robô, o Guiz, né? E um dos capítulos, é sempre voltando para a Bíblia, né? E um dos capítulos é a Joy com raiva de uma aluna da escola dela que é, trapaceira, ladra, uma piveta igual a ela. E ela vê a piveta roubando, enganando as crianças, comendo o lanche das crianças, roubando a bicicleta das crianças. Quando ela quer punir, falar com a diretora sobre aquela criança, o Superbook vem lá e leva ela lá para Jericó. Ela cai na casa de Raabe, em cima das muralhas, faz amizade com Raabe. Raabe prega para ela, ela conta essa situação. A Raabe prega para ela, dá alguns conselhos. Quando ela volta para a terra dela de novo, aqui no futuro, no presente, né? Ela vai para a escola, quando ela vê aquela menina, que ela tem ódio, ela exerce graça. Ela convida para ser amiga dela, chama para o clubinho dela, porque ela entendeu lá com a Raabe que o perdão é importante, que a graça, manifesta a graça com os outros é importante. Você vai assistir o Superbook agora, daqui em diante, amém? Tem muita coisa boa lá, melhor do que o Date Oso, eu acredito. Meu Deus. 2 Coríntios 12, o versículo diz assim, versículo 9. Paulo, a minha graça te basta. Paulo está brigando com Deus ali, por causa do espinho na carne, e Deus diz assim, a minha graça te basta. Aí no 10 ele diz assim, por isso, porque essa graça me basta, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Fui louco em me gloriar, vós me constrangestes a isso, porque eu devia ter sido louvado por vocês, visto que em nada eu fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que eu nada sou. 2 Coríntios 12, 10 e 11. Paulo disse que essa graça me basta, a graça de Deus. Por isso eu sofro, eu tenho um prazer nas angústias, nas lutas por amor a Cristo. Estou sendo louco em me gloriar? Vocês me levaram a isso, ó Coríntios. Me pressionaram para isso, porque eu devia ter sido louvado por vocês, visto que no meu trabalho, no meu operar, no meu ministério, eu nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que eu nada sou. 1 Coríntios 15, 9 e 10. 1 Coríntios 15, 9 e 10. É o complemento desse texto. 15, 9 e 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos, não sou nem digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. 10. Mas pela graça de Deus, tudo é essa graça. Eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Estamos falando de não tomar a graça de Deus em vão, em botar lá debaixo do baú e trancar ela. A graça de Deus comigo não foi em vão. A sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, os apóstolos. Gente, isso aqui é forte. Ele está dizendo que não foi inferior a nenhum dos apóstolos. Já que ele está dizendo, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Do que Pedro, que João, que Tiago, que André, que Simão, que Judas. Não foi em vão comigo. Eu produzi, eu multipliquei, eu produzi frutos. Todavia, não eu, mas essa graça de Deus que está comigo. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. O exercício dessa graça. Paulo não recebeu aquilo, ficou cego em Damasco, teve aquela conversão radical, saiu da lei, foi para a graça e se trancou dentro de um quarto. Ele foi para cima, ele foi exercer essa graça, foi manifestar essa graça.
E ele conclui que trabalhou mais do que todos os outros. Ele multiplicou essa graça. João capítulo 4, do 39 ao 42. Eu não vou ler, mas é um texto lindo. João 4, 39 ao 42. Os amigos da mulher samaritana, os conterrâneos, chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, não é mais pelas palavras da mulher que nós cremos aqui, é porque nós vimos até ti e bebemos da boca, da palavra, da fonte que ela também bebeu. Ela foi lá e nos evangelizou. Agora a gente veio te ver pessoalmente e estamos constatando que tu és o Filho de Deus. Não é mais pelo que aquela mulher está falando, agora nós mesmos temos visto. Ou seja, a mulher samaritana, condenada, 6 maridos, 7 maridos, é alcançada por Jesus. Dá-me de beber, pois tenho sede, né? Aquela coisa toda. Essa mulher é transformada de tal maneira pela graça. Pela lei seria apedrejada uma prostituta, mas pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Ela foi salva e ela guardou para si. Ela correu nas ruas de Samaria, perdeu a vergonha, né? Antes ela se escondia, haja visto que ela ia buscar água meio-dia para ninguém ver, no sol quente. Ela correu nas ruas de Samaria, estava nem aí para a reputação, e pregou para os seus conterrâneos, e aquele povo deu crédito, creu de tal maneira que veio ouvir da boca do próprio Jesus e dizer essas palavras. Não é mais pelo testemunho dessa mulher, pelo exercício da graça dessa mulher, que não guardou só para si, é que nós mesmos ouvimos e cremos que tu és o Salvador. Noutra sorte, Marcos 5, do 1 ao 20, é o gadareno. Marcos diz assim do gadareno, capítulo 5, Marcos diz assim: aquele gadareno foi e anunciou em toda Decápolis o que Jesus fez por ele. Você sabe o que é Decápolis? Diga comigo, Decápolis, 10 cidades. Não tem um decálogo, 10 mandamentos? Decápolis, 10 cidades. Aquele nazareno endemoniado do cemitério que morava com o defunto ali, acorrentado, algemado, foi salvo por Jesus, correu para Decápolis, espalhou aquela graça que alcançou ele. Estamos falando do exercício da graça. O que é que você tem feito com a graça? Eu vos exorto a que não tenhais a graça de Deus em vão. É uma bomba nas suas mãos, uma dinamite. Use essa arma para a glória de Deus. Pastor Carlinhos Queiroz, quem conhece aqui da Igreja de Cristo? Eu conheci, já o vi algumas vezes. Ele contou que chegou com o carro dele para resolver umas coisas, e quando ele voltou daquela reunião, que ele foi pegar o carro estava coberto de fuligem, de pó de cimento, porque era debaixo de um prédio, uma construção. O carro ficou, sabe, ensopado daquela massa, daquele pó do cimento. Aí deu um sereninho, aí foi que misturou aquilo tudo. Ele foi para casa no carro. Quando ele entrou, que ele voltou para a garagem, para o jardim, a menina dele, a garotinha dele, estava com a faca raspando o capô do carro, para tirar o cimento. A porta já tinha sido riscada, estava agora em cima, com a mangueira d'água e uma faca raspando. Ela: minha filha. Na hora a carne quis pegar o cinturão e dar uma lapada. Mas ele é pastor, ele é servo de Deus, ele foi alcançado pela graça, e ele exerceu graça com aquela criança. Eu acho que ele disse igual Jesus na cruz: não sabe o que faz, criatura, eu vou pagar tanto caro por isso. E amou aquela criança. O que você tem feito com a graça? É fácil julgar os outros, né? Deixa eu lhe contar uma história de seminarista também. Uma criança quebrou o jarro da sala, e era um jarro caro. Brincando, chutou a bola e derrubou o jarro. A mãe, tentando encobrir por ali, quando o pai chegou, deu umas palmadas naquela criança, de palmatória. E de manhã a criança não dormiu à noite, de manhã foram para o médico. Deu gangrena. E o médico cortou a mão daquela criança. O pai foi visitar. Ele estava com só o cotoquinho, né? Engessado, feito curativo, chorando na cama. E o pai chorando ao lado disse: meu filho, peço o que você quiser, que o papai lhe dá. Peço o que você quiser que o papai lhe dá. Ele disse assim: papai, eu quero a minha mão de volta. Eu quero a minha mão de volta. Eu conto assim essas coisas para chocar vocês, porque às vezes nós estamos tão anestesiados,
O que é que você tem feito com a graça de Deus? Tem crucificado as pessoas? Esfolado as pessoas vivas? Ou você tem exercido? Eu cheguei aqui esses dias, vou contar, está sendo filmado, eu vou contar. Eu fui abraçar uma pessoa, ela disse assim: tu tá pura mijo. Bem sério. Aí a carne, aí eu preparando o sermão, eu baixei, sorri. É porque você não tem 2 netinhos. Que você sai dele lá, você sai mijado, catarrento, vomitado. Eu vim direto para o culto. Aí eu disse sorrindo, porque você não tem 2 netinhos. Quando você tiver 2 netinhos, você vai ver. Vai andar cagado, mijado, vomitado. O importante é ser ungido, aleluia, amém? Mijado ou cagado, ou sei lá, fedorento. Exercer graça. É meu amigo em Cristo, vou tomar um café lá com ele. Aí chegou o jornal, com a minha frasezinha lá, que o jornal publicou a minha frasezinha, para quem não sabe. Vocês não lêem o jornal Luz na Treva? Está lá, a primeira página lá, pastor Ré publicou a minha frase. Um tirinha quase percebe que eu cheguei tão alegre, irmão, olha aqui. Ele olhou assim para mim: desse tamanhozinho, rei? Oh, Jesus. Desse tamanhozinho, rei? Aí eu exerci a graça, irmão. A gente chega lá, um dia vai ser 5 linhas, né? Exercer graça, irmãos. A gente já anda armado, com o revólver aqui na mão, 5 balas na, sabe? A cartucheira de lado, cheio de, armado até os dentes. Não der a paz do Senhor, se não receber o meu dízimo, se não me cumprimentar, se olhar com a cara feia, se não me ver. Exerça graça, porque a graça nos alcançou. Vamos ficar de pé na presença do Senhor? A graça nos alcançou, e eu termino com essa frase: a graça é superior à lei, porque oferece justiça ao invés de exigi-la. Glória a Deus. A graça é superior à lei, porque oferece justiça em vez de exigi-la. A lei exigia justiça, a graça oferece justiça, amém? Pai, muito obrigado nessa noite pela tua palavra, obrigado pela tua graça derramada, obrigado porque nós fomos alcançados por essa graça. E agora precisamos, como diz o apóstolo Paulo, irradiar, Pai, exalar esse bom perfume de Cristo, que é a tua graça. Nos ajuda, nos cobre. Não é fácil, Senhor. Às vezes queremos ser legalistas, mas a tua graça é maior, é superior. Às vezes o pecado quer nos dominar, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, e por ela nós fomos alcançados. Muito obrigado nessa noite, obrigado pela graça derramada, pela fonte aberta na cruz do Calvário, que continua jorrando de acordo com Tito, que Deus quer que todos venham ao conhecimento dessa graça, que todos os homens sejam alcançados por essa graça. A partir de nós, ó Pai, que fomos alcançados, queremos ser reprodutores, ó Pai, desta graça, para alcançar outros, para a glória e o louvor do teu nome. Aplauda ao Senhor bem forte, louvado seja Deus, aleluia. Pastor Ítalo. Glória a Deus. Aleluia. Quero convidar o David aqui na frente. David está celebrando hoje mais um ano de vida. Aí o pai e a mãe dele perguntou para mim: pastor, pode cantar parabéns para ele? Eu falei: pode, sem problema nenhum. Aí eles falaram assim: vou levar um bolinho. Eu falei: ó, que bom, leva um pouquinho maior para o povo comer também. Ela falou: tá bom então. Aí ela falou: vou levar então um bolo caprichado. Eu falei: agora que pode cantar parabéns mesmo. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Como é bom você manifestar graça, né? O missionário Adailton contando o testemunho dele. Vem tanta coisa na mente da gente, né, irmão? Tem hora que eu queria ter a coragem que ele tem de falar algumas coisas, que eu falo: meu Deus, eu queria. Tem hora que eu estou sentado lá e falo: eu queria ter a coragem que o senhor tem para falar uns negócios que é desafiador. Mas Deus é bom. Glorioso e majestoso seja o nome de Jesus. E como Deus tem cuidado de nós, amém? Parabéns pra você
nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um glorioso porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Glória a Deus, amém. Senhor, obrigado pela vida do David, Senhor, que o Senhor derrame sobre ele saúde, paz, direcionamento, crescimento, prosperidade, que ele possa, ó Pai, crescer na tua presença, vivenciando os teus sonhos e projetos para o louvor da tua glória, que a cada dia ele seja mais, ó Pai, apaixonado por ti, que ame ao Senhor com toda a sua força, com toda a sua inteligência, que ame ao Senhor com toda a vontade, anseio, desejo do seu coração, que o Senhor o fortaleça e o guie e o conduza cada vez mais, livrando de toda investida do inimigo, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus em nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém. Tem um bolo aí, não sei onde que está o bolo, mas a irmã não trouxe aqui, vai aparecer aí, amém. Na salinha das crianças, depois vamos celebrar. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia que é derramada sobre nós. Obrigado, Deus, porque não é por merecimento, porque senão estaríamos fora da graça. Obrigado, Deus, porque é pela tua vontade, o seu anseio e pelo teu infinito amor. Que a tua graça, que o teu amor, que a tua direção nos conduza cada dia mais. Que possamos ter uma noite de paz e uma semana de bênção, guardados e dirigidos pelo teu Santo Espírito. Ao Senhor a glória, honra, louvor de sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus.